eu fico pensando, será que a gente vai ter capacidade para chegar nesse ponto? Porque, por exemplo, é uma discussão que eu já tive com alguns amigos, discussão que eu digo um debate, não foi uma briga, né? Foi uma troca de ideias em relação ao futuro da nossa igreja. E eu acredito que é o mesmo cenário de quase todas as igrejas, né? Que assim, eu faço um paralelo com um restaurante. Então tem os restaurantes coreanos que eles praticamente vivem e sobrevivem só da comunidade coreana, né? E aí você vê o quanto eles estagnam, o quanto eles, assim, deixa de crescer e você não consegue imaginar uma longevidade do tipo os filhos assumindo e continuando. E tem os restaurantes que resolveram se abrir para a comunidade brasileira, né? Que é o que a pessoa às vezes chama de abrasileirou, ou então ficou no hype e tal. E aí você vê prosperando. E a conversa que eu tive com alguns amigos, assim, será que as nossas igrejas não deveriam seguir o mesmo caminho? Faz sentido ter uma igreja coreana, por exemplo, para atender geração 1, geração 1.5 até geração 2. Mas até nós, que talvez já não falamos tão bem coreano, tem a necessidade de ter uma igreja só coreana e a gente não abrir as portas para as outras pessoas. E aí eu percebo pelas conversas, né, com essas pessoas que a gente não está preparado. Mesmo que a gente queira, nós não estamos preparados para abrir as portas. Assim, falta um grande trabalho. E esse trabalho teria que vir da nossa parte, não seria vocês que teria que explicar, né, o que isso pode incomodar, esse tipo de piada pode incomodar, esse tipo de comentário. Né, teria que vir da gente ter que buscar essas informações, né? Acho que sim, mas eu entendo. Eu acho que sim, coloque-se no lugar da outra pessoa que, como a gente ouve bem, a comunidade coreana parou na década de 80. O kimchi daqui é mais ardido que o kimchi da Coreia, é o que me falam, porque a gente parou no tempo. Uhum. E eu acho que assim, as pessoas mais velhas, elas querem manter um pouco a tradição e não perder aquela essência que eles tiveram quando vieram pra cá. Mas se abrir não quer dizer que vai perder. Eu sei. Então, aí eu acho que tem o trabalho a ser feito de fazer essa transição, de incorporar, abrir as portas para poder absorver. Então, assim, por exemplo, nos Rondon tem missa de domingo em português. É um primeiro passo. Mas teria que ter um trabalho, acho que, da comunidade em si, de talvez, primeiro, expandir mais de um lado a cultura coreana e de um outro saber, vamos dizer, mesclar, mestiçar, até usar uma palavra para mesclar, para poder até falar que e aí até falar aquele restaurante coreano se abrasileirou, que a gente fala que perdeu. Mas assim, se você quer expandir a cultura coreana e quer, vamos dizer, atrair um povo para conhecer sua cultura, às vezes você tem que se adaptar a ela. Conhecer as necessidades, os gostos delas para poder atrair mais pessoas. Eu acho que essa é um pouco da parte do entrosamento cultural que existe, assim. A gente não tá sozinho, não dá pra viver sozinho fechado. Sim, e assim, não tô querendo jogar essa responsabilidade pra você, ou pra... É mais responsabilidade nossa, no geral, né? É que, de uma certa forma, a imigração coreana aqui no Brasil, ela começou na década de 60, teve um boom em 70, 80, aí depois, em 90 parou, e final da década de 90, com o FMI na Coreia, né? Com a crise que teve na Coreia, teve um certo boom de novo. Então, aqui a gente tem várias gerações. Não dá pra você falar que é só porque eu sou geração, sei lá, 1.5 ou geração 2, por exemplo, que quer dizer que esteja na mesma onda, né? Porque são vários altos e baixos. Mas a gente consegue imaginar, assim, pô, como a sua família foi uma das primeiras a chegar, né? Talvez você seja um dos, o que a gente chama de birraciais mais velhos, por exemplo, né? Porque o teu pai chegou aqui novo, o teu pai foi um dos primeiros coreanos a não casar com uma coreana, por exemplo. Então você é um dos primeiros birraciais mais velhos, por exemplo, né? Você, sua irmã, outras pessoas também. E aí é o que a gente, talvez de uma certa forma errada, mas fica tentando imaginar assim, pô, como será que vai ser as próximas gerações? Será que a gente pode acabar se espelhando, né? Não tô querendo te jogar essa responsabilidade. Mas é inevitável. Assim como a gente olha muito a imigração americana, que é uma imigração maior e mais antiga e mais já encorpada, a gente fica tentando imaginar, será que o futuro dos coreanos aqui é mais ou menos parecido com o dos Estados Unidos e tal? Então, não é uma coisa que você pediu, não é também uma responsabilidade que a gente acaba jogando, mas um dos motivos que eu queria conversar hoje, além de todo esse papo de economia que, se a gente for entrar nisso, realmente vai durar mais de 2 horas,
é entender um pouco, assim, como foi conflito, se é que teve, e o que a gente pode fazer para amenizar também, né? Preparar melhor. Sim. Por exemplo, é engraçado, assim. Tem episódios que são meio que marcantes, por exemplo. Eu me sentia meio estranho, por exemplo, quando você... A gente tá citando os Rondar bastante porque eu cresci lá, né? Apesar de a gente participar da mesma comunidade. Quando você era professor, domingão, você tinha que, às vezes, receber o diploma lá na frente, na missa, porque você virou professor ou participou de alguma coisa. E era engraçado, assim, eu, o único brasileiro de terno, na frente da multidão inteira coreana, fazendo inzá, fala, tipo... gera um pouco de incômodo. Até, tipo, pô, eu não me sinto muito à vontade. Só de ter que aparecer. Exato. Porque eu sei que vai gerar estranheza. E, assim... Preferia ser invisível. Não que eu preferia ser invisível. Eu acho que é importante estar lá pra apresentar e aparecer. Mas eu sei que teriam pessoas que vão achar, ué, tem uma coisa estranha ali, entendeu? Aí, de novo, aí cabe a minha parte, às vezes, de tentar rascunhar um leve coreano que eu sei, aí as pessoas, sabe falar coreano e tal, ou alguém explica que é sobrinho de alguém, tipo, que eu não caí de paraquedas. Então... E que também, teoricamente, não deveria ter problema nenhum. Não deveria ter problema nenhum, mas às vezes... Mesmo se você não fosse sobrinho de alguém, fosse alguém 100% brasileiro lá, estando na missa, não deveria ser um problema, né? Não deveria, mas eu me senti um pouco incomodado às vezes, assim. Porque eu sabia que, espiritualmente falando, às vezes eu sinto mais que eu sou coreano do que brasileiro. Que eu gosto muito da cultura coreana, comida, assim... Eu gosto muito dessa parte. Mas eu sei que eu não tenho cara de coreano em nada. Minha irmã tem cara de mestiça. E isso gera uma certa estranheza dentro da própria comunidade. Por exemplo, num restaurante, cardápio, não sei o quê. E eu fui até pra Coreia esses dias e às vezes eu falava um coreano arrastado lá, as pessoas acho que já estavam mais acostumadas. Acho que a onda K-pop, novela, etc., acabou trazendo mais interesse de estrangeiros pela cultura. Na verdade, tem muitas pessoas que não são nada coreanas que falam muito melhor coreano do que eu. Do que qualquer outro coreano que estudou a vida inteira. Mas, por exemplo, eu tive experiências muito boas que quando, por exemplo, eu virei professora, e aí a gente, sim, nem se importava com isso. Acho que tinha barreira de línguas, porque eu não falo coreano pouquíssimo, eu falo. Você chegou a ter alunos mestiços? Cheguei. Até eu tive o Nicolas, que era brasileiro. Ele era amigos, entrou nos Rondá e ficou assim. E ia nas missas. E você acha que você acabava sendo uma certa referência para essas pessoas ou não? Acredito que sim, mas não necessariamente. Não sei Nunca chegaram a tocar desses assuntos? Não, mas eu também não acho que às vezes era referência por ser mestiço. Eu acho que era pelo tipo de conversa que a gente acabava ganhando um pouco mais de respeito e. Pelas sim, pessoas, lógico. assim. É que às vezes essa questão de se enxergar, de ter uma representatividade. Pode até ser. Talvez eu nunca tenha conversado com ele sobre isso. Mas às vezes pode até ser, assim, as pessoas ficam mais à vontade de falar comigo, assim. Mas em relação a essa questão da comunidade, eu acho que a gente tá num momento muito bom de transição. Eu acho. Você tem uma visão mais otimista em relação a isso. Eu sou um cara otimista, assim. Não pareceu no começo do programa. Mas eu sou um cara... Não, eu falei que trouxe esperanças e soluções. Tá, você é o mensageiro do caos que vai trazer esperança. Na verdade, esse mensageiro do caos que eu falo um pouco mais da realidade do que as pessoas não enxergam. Esse é o meu ponto. Mas, por exemplo, eu acho que a gente tá num período de transição, que a gente tá nesse período de que a comunidade coreana, as pessoas que vieram já estão um pouco mais velhas. A gente tem uma geração mais nova que... O que eu sinto, eu posso estar... Assim, eu tenho uma amostra X de pessoas e não da comunidade como um todo. Mas eu sinto que os mais novos, eles não estão tão mais enraizados como a galera da década de 80 ou da década de 90. Muitos que eu conheço aí, mais jovens, não falam tão bem coreano como antigamente. Já estão mais nas mídias sociais. Às vezes nem querem participar da comunidade coreana, querem mais já ficar brasileirado. A gente, por exemplo, na nossa Rondá, a gente tinha missa em português, muitos jovens passaram para lá. A gente tinha contato ali com adolescentes que eu percebi isso. E hoje eu vejo que a gente tem... Até você trazer aqui uma galera que tá no Instagram, no TikTok, de a gente sair um pouquinho, abrir a comunidade, mostrar essa cultura pro mundo, pra sociedade brasileira... Eu acho que a gente tem um potencial de fazer uma mescla, entendeu? Trazer as pessoas de volta no movimento, de expandir a comunidade coreana e falar, olha, tem gente aqui dentro que tá propagando isso com português,
tentando trazer. Acho que como que chama aquela menina que tem o miojo? A Juliana. O quê? Não, que faz o review de miojo? A Priscila. Priscila. Desculpa, perdão. Mas é isso, sim, sabe? A Stephanie Ripolster, ela é uma coreana que voltou um pouco, acho que, enraizar, mas tá lá divulgando as coisas. Então, esse período de transição para saber como que vai ser as gerações para frente, podiam se espelhar nessas pessoas, de entender a comunidade coreana, as raízes, as coisas boas e a cultura, e levar para as pessoas que não conhecem e não têm interesse. E fazer essa mescla. Porque às vezes nem gente fala coreano, mas tá aí, sabe? Que não é exatamente isso, que a gente não precisa se fechar para segurar e manter essas tradições. Na verdade, basta mais quando você mais conhece e mais absorve, você tem menos medo de se abrir, talvez. Exato. Né? E eu acho que você ganha a essência do negócio. E a essência é uma coisa, você se adapta. De novo, acho que a palavra é mestiçar. A gente tem que entender que a gente tá no Brasil e tem uma mescla muito grande. Claro que para algumas pessoas vai gerar incômodo para entrar nessa comunidade, claro que vai. É que eu te falei, assim, as pessoas gostam de padrões. Se você vai num restaurante e o cardápio tá uma zona, você não volta. E se você sabe seus 5 restaurantes favoritos, com certeza você só vai neles. É difícil você gostar de uma coisa nova ou que saia do seu padrão. Então, eu acho que muitas pessoas estão trabalhando para tentar quebrar essa barreira, entendeu?